do Senhor. Então você que tem as Sagradas Escrituras aí, nós vamos ler a Bíblia, abre lá em Êxodo capítulo 6, Êxodo capítulo 6, do versículo 14, na verdade, até o versículo 28. Essa porção ela vai falar sobre a genealogia dos cabeças das tribos. Então aqui não está todos os nomes das pessoas que estavam dentro do Egito para tirar, tá? Aqui eram as cabeças, os principais, que Deus levantou ali para resgatá-lo, para tirá-lo, né? Eu vou ler porque é importante para você, mas eu não vou me ater nesse texto. Eu vou voltar um pouquinho, continuar falando o que eu estava falando ontem, que é muito legal. Aqui o versículo 14 diz, estas são as cabeças das casas de seus pais, ou seja, aqueles que representam a sua tribo, aqueles que representam a sua família. E aí ele vai falar os filhos de Rúben, o primogênito de Israel. Rúben foi o primogênito de Israel. A gente pega ali Jacó com Lia, ele é o primeiro filho gerado. Mas dentro da organização do templo, lá em Números 2, você vê que Deus não coloca ele como a primeira tribo relacionada ao mês de Nissan. Ele está lá no 4º lugar, já do lado sul do tabernáculo. É muito interessante você entender tudo isso, que tem propósito de Deus, até no que a gente vive hoje. Então as cabeças estão aqui, o filho de Rúben, o primogênito de Israel. Não vou falar o nome das pessoas aqui para a gente ganhar tempo. Depois, no versículo 15, vai falar sobre os filhos de Simeão, está aqui os seus filhos. Depois, no versículo 16, está aqui os filhos de Levi, né? Segundo as suas gerações. E aqui eu quero falar o nome dos filhos, que eles de uma certa forma vão construir algo muito importante dentro, depois que a Torá é revelada no Monte Sinai. E os filhos de Levi são Gershom, que é Gerson, Coate e Merari. Então esses eram os 3 filhos de Levi, tá? Então Levi, que é filho de Jacó, ele gerou 3 filhos. E quais são os 3 filhos? Gerson, Coate e Merari. Ou Gershonitas, Coatitas e Meraritas. Esses 3 eles vão ficar ao lado do tabernáculo móvel. Na frente vai ficar Moisés, Arão e os seus filhos. E aí ao lado sul vai ficar os Coatitas. No ocidente vai ficar os Gershonitas e ao norte vai ficar os Meraritas, cada um com uma função específica. Esses que estão ao redor do tabernáculo móvel, eles são levitas, todos eles são levitas, da tribo de Levi, que é o que faziam a sua função dentro do tabernáculo, que ainda aqui não apareceu. Nós vamos falar sobre o tabernáculo mais à frente, mas aqueles que vão exercer o trabalho sacerdotal e o trabalho de serviço a Deus no templo, cada um com a sua função. E aí, atrás, né, dessa tribo, e essa tribo estava ao redor de todo o tabernáculo. E aí cada posição tem lá suas 3 tribos. No Oriente 3, no Sul 3, no Ocidente 3 e no Norte 3, que dá as 12 tribos de Israel, tá bom? A gente vai falar isso mais para frente. Aí ele vai trazer para nós os filhos de Gerson, depois no 18 os filhos de Coate, e aqui eu vou também ter que falar com vocês sobre esses filhos de Coate, tá vendo? Ó, vamos lá, você tem que entender isso comigo, é importante genealogia. Jacó, com Lia, teve um filho que chamou Levi. Esse Levi gerou 3 filhos. Ele gerou Coate, ele gerou Gerson, na verdade Gerson, Coate e Merari, tá? De Coate, tá aqui no versículo 18, gerou-se Amrão, Itzar, Hebron e Uziel. Então Coate, que era o filho do meio da tribo de Levi, no sentido filho de Levi, era o filho do meio, ele gerou Amrão. Vamos falar de Amrão aqui. Aí o versículo 20 vai dar para nós uma explanação dessa linhagem, a linhagem de Amrão. Olha o que diz aqui. E Amrão tomou por mulher a Joquebede,
sua tia. Porque o filho de Levi, né, Levi teve, além dos 3, ele teve Joquebede também. Ele teve Joquebede, uma menina. Só que aqui vai registrar apenas o nome dos meninos, que vai dar uma importância, mas a Joquebede também é filho de Levi, só para você entender. Então Arão, ele tomou por mulher a Joquebede, sua tia. Alguns vão dizer para mim assim, nossa, mas ele casou com a tia dele, né? Nesta época ainda não tinha a lei de Deus para poder separar. Se você pegar hoje em Levítico capítulo 18, Levítico capítulo 19, não pode. Isso é até uma imoralidade sexual, tá? Mas nesta época aqui, como eu te disse, até a lei não tinha isso, nada era imputado, depois passa a ser imputado. E a partir do momento que foi materializada a lei de Deus, os problemas começam a vir, né? Parente casando com parente aí pode ter algum problema genético, problema de filhos, né? Talvez não consegue engravidar, enfim, tem várias situações aí, dependendo do grau de parentesco, pode rolar, pode acontecer e dar uma zica aí terrível para você, tá? Então deixa eu deixar muito claro isso para você aqui, ó. E Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela deu-lhe Arão e Moisés, tá vendo? Deste relacionamento de Arão com Joquebede, gerou-se Arão e Moisés, e Miriam também, tá, gente? E os anos da vida de Arão foram 137 anos. Aí o segundo filho de Levi, que é Itzar, gerou Corá. Lembra de Corá ou Coré? Aquele que era terrível. Lembra a rebelião de Coré? Ele era primo de Moisés. Ele era filho de Itzar. Ele era filho de Itzar. Ele deu um problema lá, tudo de família, gente. Também da tribo de Coate. Nefeg, Zicre. Aí o versículo 22 vai falando. Aí o versículo 23. Então Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Nasson, que esse Nasson depois ele se tornou um príncipe ali na tribo de Judá. E ela deu-lhe Nadab e Abiú. Lembra de Nadab e Abiú? Lá na frente nós vamos ver esses dois personagens que fizeram fogo estranho diante do Senhor, ofereceram fogo e morreram fulminados. Lembra disso? Filho de Arão. Filho de Arão. Está aqui. E mais 2, que é o Eleazar e o Itamar. Então você percebe que Arão aqui, ele tem 4 filhos. Ele tem 4 filhos. E esses 4 filhos era para o propósito eterno de Deus cobrir os 4 pontos cardeais dentro do tabernáculo. Norte, sul, leste, oeste. Oriente, ocidente, norte, sul. Mas 2 deles, infelizmente, foram oferecer fogo estranho diante do Senhor. Quando chegar lá a vez dessa porção, nós vamos falar sobre isso. Eles ofereceram esse fogo estranho e eles morreram fulminados. E aí sobrecarregou para os outros 2, que é Eleazar e Itamar. Então aí um cuidou de 2 lados e o outro cuidou dos outros 2 lados ao redor do tabernáculo. Eles eram os superintendentes levitas para poder cuidar dos representantes de cada tribo ali relacionado. Então, aqui está mostrando para nós como vai desenhar esse trabalho de Deus lá na frente. Mas eu estou mostrando para você a genealogia, como que é importante isso. Aí o versículo 26 diz assim: Estes são Arão e Moisés, os quais o Senhor disse: Tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Exércitos aqui é sua família, né? A sua descendência. Estes são os que falaram a Faraó, rei do Egito, para que tirasse do Egito aos filhos de Israel. Estes são Moisés e Arão. No versículo 26, coloca Arão na frente de Moisés. E aí os rabinos vão debater sobre esse assunto, mas não é o que eu vou fazer hoje com você, tá? E aconteceu que naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito. Veja, o versículo 26 fala, estes são Arão e Moisés. No versículo 27, você vai dizer, estes são Moisés e Arão. Você vê a diferença aí, Arão está na frente ali em 26 e no 27, Moisés e Arão, né? Porque Moisés era o líder e Arão era a sua boca, era o mensageiro dessa palavra de Deus, ele que falava em nome de Moisés. Então aqui você vê os 2 cooperadores no processo de libertação, no processo de redenção no nome do Senhor.
E eu estava aqui fazendo uma análise, pastora Valéria, sobre os três. Em algum outro momento você vai ver, depois da saída do Egito, Miriam vai ser incluída também nesse processo da redenção, porque ela fez parte. Então aí nós temos 2 homens e uma mulher dentro do processo da redenção. E isso traz para nós a figura do processo de salvação e de redenção, que lá na frente apontaria o Cristo, o Machia, o Espírito Santo e a igreja. Então, quando nós olhamos esses 3 personagens aqui, representados pela figura de Moisés, pela figura de Arão e pela figura de Miriam, aqui está mostrando para nós, no sentido figurado, de que lá na frente, no processo da redenção, no processo da libertação, 3 pessoas, ou vamos dizer assim, 3 entidades participaria do processo da redenção. E aí nós vemos o Machia, o Cristo, Jesus, que é o fundamento da igreja. Ele diz, olha, eu vou, mas eu vou mandar um outro Consolador. E esse Consolador vai ensinar. Qual era o papel de Arão? Ensinar. Ensinar os filhos, ensinar como praticava a palavra, ensinar a como cultuar a Deus. Arão, ele tinha essa função. Moisés faz a figura do Cristo, Arão faz a figura do Espírito Santo. 2 irmãos aqui, né? E às vezes coloca Arão na frente, às vezes coloca Moisés na frente. E Miriam, que é aquela pessoa que representa e tipifica a comunidade, a igreja, o grupo que Deus ia reunir no processo da redenção. Então nós temos o Pai, que é aquele que dá a palavra. Nós temos o Filho na figura aqui de Moisés. Nós temos Arão, que é a figura do Espírito Santo. E nós temos a Miriam, que é a figura da igreja, ou dos discípulos de Jesus, que contribui com o processo de restauração da humanidade. Não é lindo isso? É maravilhoso. É algo assim... O Senhor, ele tem um plano e esse plano ele vai se concretizar, né? E às vezes muitas pessoas dizem que vive aquele ciclo infinito, né? De que tudo vai acontecer da mesma forma, do mesmo modelo, do mesmo jeito, é cíclico. E não é. O plano de Deus, ele é perfeito. Ele tem um início, ele tem o desenrolar das situações e ele vai ter um fim. Então, Glória tudo a Deus. isso muda a nossa ótica para olhar para o Machia. Com certeza. E é maravilhoso essa cooperação, né, no processo de redenção. A igreja hoje, a comunidade hoje, a Carral de Deus, a Querrilá de Deus, que é uma reunião de pessoas que entendem que é o Machia, eles cooperam, somos cooperadores de Deus, somos cooperadores nesse processo da redenção. Então o meu papel, o papel de todos aqueles que têm o Machia, é de uma certa forma cooperar com esse processo da redenção. Você faz parte do corpo do Machia. Então nós estamos aqui cooperando com essa redenção, com essa libertação. Alguns indo, anunciando, pregando, outros contribuindo com os seus bens, porque isso é importante. Tem pessoa que acha que todo mundo vai vir para a igreja e virar pastor. Não, não é assim, meu irmão. Deus te chamou com um dom e esse dom você precisa fazer com que esse dom seja multiplicado para que espalhe essa notícia, para que o reino de Deus se propague. Não é todo mundo vai ser pastor, né? Senão não tem propósito. Então, na verdade, você precisa entender o seu lugar no corpo de Cristo. Não é renunciar àquilo que Deus te deu, mas você precisa entender qual é o seu papel dentro do corpo do Machia. É uma das coisas, graças a Deus, estamos cooperando para levar essa imagem para você, esse som. Alguém cooperou com isso. Isso é um processo de redenção, está ajudando no processo da redenção. Graças a Deus, nós temos aqui pessoas fiéis nas ofertas e nos dízimos que vão financiar esse projeto, essa obra, para que a gente possa crescer, evoluir e possa alcançar outras vidas. Então você está contribuindo com o processo da redenção, com o processo da libertação e da salvação. Por isso que naquele dia nós vamos ter muitas surpresas no reino do Machia.
Porque você, de uma certa forma, contribuiu, espalhando esse vídeo, investindo nesse vídeo, estando cooperando. De alguma forma nós fazemos parte desse processo de restauração, desse processo de redenção. Agora eu quero levar 2 textos para você, ainda dentro desse pensamento de o Pai, né, que é Deus, Moisés, que é o mediador entre Deus e as pessoas, que é a figura do Cristo, do Mashiach, Arão, que é a voz do Pai na ausência de Moisés, que é o papel do Espírito Santo, e a Miriam, que muitas vezes, né, leprosa, muitas vezes murmuradora, questionadora, mas é aquela pessoa que tem também o aval para ajudar no processo da restauração. Se você tem a sua Bíblia, abra comigo em Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 e 20. Yeshua falando uma coisa muito interessante dentro desse contexto que eu estou te passando. Eu achei que eu não ia pregar sobre isso, mas eu estou pregando sobre isso, tá, gente? Aqui a gente é enviado pelo Espírito Santo de Deus. E a pastora Valéria vai ler esse texto para nós, João 14, do versículo 16 até o versículo 20. Por gentileza. Eu acho, não sei se vai colocar na tela também, né? Se não puder também, ela vai ouvir, você vai ouvir a voz dela e nós vamos estudar juntos esse texto. João 14, versículo 16 até o 20. Deixa eu colocar aqui na tela para os irmãos. Enquanto também. ela procura, eu vou dar a bênção da água, ó. Vou te ensinar a bênção da água. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihya b'dvaro. Bendito seja o Senhor Deus, nosso Deus, Rei do Universo, que cria tudo pela sua palavra. Obrigado pela água, Senhor. Glória a Deus. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Até o 20, tá? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim, e eu em vós. Que lindo, né? Pega da parte... Não deixarei órfãos, por gentileza. Esse mesmo versículo, se eu não me engano, é o versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Tá vendo? Yeshua, ele está dizendo que ele vai para o Pai, mas ele não vai deixar ninguém órfão. Ele vai deixar um consolador para poder cuidar desse povo. Lembra quando Moisés subiu ao monte para poder receber as palavras de Deus? Ele deixa o povo e ele sobe no monte. A primeira subida de Moisés ao monte, que nós vamos falar lá na frente sobre isso. Então ele sobe ao monte para receber a palavra de Deus. E aí, quem ficou no meio do arraial? Arão. Arão e Miriam. Então ele se afasta de Arão e Miriam e ele vai ao monte, ele sobe ao monte. E aquele pessoal, de uma certa forma, eles se sentem órfãos. Só que Arão está lá, lutando contra o pecado, que é a figura do Espírito Santo hoje, tentando convencer o quê? As pessoas do pecado, da justiça. E Arão está lá, tentando convencer as pessoas, porque eles estavam fabricando uma idolatria, um bezerro de ouro, né? Tudo programado daquela forma, fabricando festas de bezerro de ouro, e Moisés recebendo a palavra de Deus, escondido, oculto, por um período de tempo. E Arão está lá, olhando tudo aquilo, de uma certa forma, e não concordando com aquilo, porém fazendo o papel do Espírito Santo ali. Quando Yeshua fala que ele vai para o Pai, e ele vai deixar um outro Consolador, mas aí ele diz assim, ó, não vos deixarei órfãos, porque este que vai vir, e agora nós vamos ler a segunda parte para você entender esse pensamento. Evangelho de João mesmo, no capítulo 16,
no versículo 7 ao 11. João 16, versículo 7 ao 11. Vamos lá. João 16, 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. Tá vendo? Ele foi e ele deixou o Consolador para poder cuidar ali do pessoal. Pessoal difícil, de dura serviço. Somos nós, tá, gente? Continua, pastora. Vai até o 11. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Isso é o que diferencia o Espírito Santo de Arão. Porque Arão não conseguiu convencer aquele povo que estava fabricando ídolos. Mas esse Espírito Santo que ele deixou, porque Yeshua é o nosso Moisés, ele subiu no monte e deixou a gente aqui com o Espírito Santo. E esse Espírito Santo está nos convencendo dia após dia a abandonar o quê? O pecado. O pecado da idolatria, o pecado da bruxaria, o pecado da imoralidade sexual, do sangue e de qualquer outra coisa que envolve o pecado. Esse poder do Espírito Santo é tremendo. Só que, por mais que Arão tentou impedir o pessoal ainda conseguiu sobressair, trazendo a figura do Espírito Santo. Por mais que o Espírito Santo tenta convencer certas pessoas, não que o Espírito Santo não tem poder de convencimento, ele tem o poder de convencimento, mas ele respeita o livre-arbítrio da pessoa. As pessoas continuam fabricando imagens, as pessoas continuam prostituindo, as pessoas continuam mentindo, as pessoas continuam dando mau testemunho, as pessoas continuam fazendo certas coisas. E o Espírito Santo no meio, assim como Arão estava lá no meio. Moisés subiu, se ocultou, deixou um representante que era irmão dele, que era da mesma família, para convencer esse pecado, convencer as pessoas do pecado a não cometer pecado. Mesmo assim o pessoal fez o pecado. Da mesma forma Yeshua subiu ao monte na sua primeira subida e deixou Arão lá embaixo para tentar controlar isso. Mas o povo mesmo assim queriam matar Arão, queriam acabar com Arão. E aí Arão acaba dando para eles o que queria, porque senão ele seria esmagado humanamente falando. E não é isso que acontece nos dias de hoje? O Espírito Santo tentando convencer o pecado e as pessoas avançando em direção ao pecado? Continua, pastora, por gentileza. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me verei mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. É isso aí. Até o 11, né? Fui até o 12. Tá ótimo. Então, o que acontece nessa primeira subida? Então, Yeshua, ele tá representando aqui o que aconteceu lá. Então, esse Espírito Santo, ele está convencendo o Espírito da Santidade de Deus, a Ruach HaKodesh, o Espírito da Santidade de Deus, está no meio do arraial, enquanto Yeshua está oculto, tentando convencer as pessoas do pecado, tentando convencer as pessoas a serem justas, tentando convencer as pessoas das leis ou do juízo. E as pessoas insistem em fabricar ídolos e mais ídolos e mais ídolos e mais ídolos. Agora preste bem atenção no que eu vou te dizer. Quando Moisés desceu do monte, da primeira vinda dele, o que ele fez? Vocês lembram aí? Coloca embaixo aí para nós. Eu quero que você coloque embaixo aí. O que Moisés fez quando ele desceu? Ele estava lá com o pai, não foi? O que aconteceu? Alguém pode falar? Vê se as pessoas estão aí. Pastora. O que eles estão? Eles estão aí? Eles estão aí conosco? Estão sim. Então vê aí. Vamos lá. O que você acha que quando Moisés desceu a primeira vez que ele desce do monte, e Arão estava lá tentando convencer as pessoas a não cometer o pecado e fizeram o pecado, o que aconteceu na descida
né? Conforme os comentários for colocando aí, você pode ir falando para nós, tá? Tá, pode deixar. O que você acha que aconteceu? A Rosana colocou aqui, quebrou a pedra dos mandamentos. Olha, ele quebrou a pedra dos mandamentos. O que mais que aconteceu? O que você acha que aconteceu? Hã? Tô passando para vocês aqui. O que vocês acham? O que mais que aconteceu? O Juan colocou, quebrou a tábua dos mandamentos. Aham. Só isso? Quebrou a pedra dos mandamentos, quebrou a tábua dos mandamentos. Uhum. Por enquanto é o mesmo pensamento. O mesmo pensamento. Mas será que foi só isso? Vamos abrir lá conosco no texto? Êxodo capítulo 32. 32. Nós já estamos avançando até lá, mas para você entender que coisa linda como a Bíblia é maravilhosa. Vamos pegar aqui, ó, o versículo 26 até o 29. Êxodo 32, versículo 26 até o 29. Lê para nós. Vamos lá. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, vem a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui. Olha que lindo isso. Aqui é Moisés descendo da primeira vinda dele do monte. Aqui tipifica o quê? A vinda do Machia, o retorno do Machia. O retorno do Machia. Então ele deixa de ser oculto, agora ele volta para onde o povo está. E aí, a Bíblia fala, quem é do Senhor, vinde a mim. Ou seja, lembra quando Jesus fala que ele vai colocar os bodes e as ovelhas do lado direito, as ovelhas, do lado esquerdo, os bodes, ele vai fazer uma separação do justo e do ímpio. Então, aqueles que Arão, que é da tribo dele, porque Arão é levita, quando ele voltou para poder prestar conta, aquele que era do Senhor se ajuntou com ele. Se ajuntou com ele. Como está escrito aqui. Então Arão e todos os filhos de Levi se ajuntaram, não aceitaram, ou seja, foram convencidos do pecado, não quiseram pecar, foram convencidos que Deus era o melhor caminho. Então eles se achegaram a Deus. Mas o que aconteceu com o resto do povo? Versículo 27. E disse-lhes, assim diz o Senhor, Deus de Israel, cada um ponha a sua espada sobre a sua coxa, e passai, e tornai pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. Continua. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Versículo 29. Porquanto Moisés tinha dito, consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, e isto para que ele vos conceda hoje uma bênção. Então você percebe aqui que no retorno ele vai poupar quem foi influenciado pelo Espírito e vai ter juízo, vai morrer aqueles que quiseram permanecer no pecado. Então essa descida de Moisés aqui, ela representa a vinda e o retorno do Machia, a vinda e o retorno do Machia, e o Espírito Santo está convencendo. O Espírito Santo está dizendo, não, meu querido, não faça isso. O Espírito Santo está falando, não peque, não adultere, não prostitua, não minta. Para de mentir. Você está pensando que você engana quem? Para de mentir. Para com isso. E tem gente que não está nem aí. Está na festa, está na dança e está lá. Mas ele vai voltar. Ele vai voltar. E aí, aquele que for dele e foi convencido pelo Espírito, vai estar junto dele. Mas aquele que não for dele, que insistiu em praticar o pecado, vai acontecer o quê, pastora? Serão mortos.
o evangelho do Senhor e a figura de Cristo. Então, quando Cristo ele vai falar sobre o Espírito Santo, ele está trazendo um pano de fundo dentro desse pensamento. Para quem não sabe, Moisés subiu 3 vezes no monte. 3 vezes. Eu não fui estudar isso ainda. Eu vou falar sobre a primeira e a última. A primeira é um caso desse. Ele desce, ele quebra os mandamentos. Então podemos falar que essa é a primeira aliança do Monte Sinai. Ela foi quebrada, ela foi invalidada. É essa aliança que muitas vezes os profetas vão dizer que esta aliança, dessa primeira subida, ela foi invalidada. Porque você viu que foram 2 leis que ele traz. A primeira, inclusive, os sábios, eles vão nos dizer que esta primeira que ele quebrou era como pedra de safira, pegando fogo, descendo do céu, vazada dos 2 lados. Quem estava na frente via o mandamento, quem estava atrás via o mandamento. E quando Moisés quebra essas tábuas, aquele mandamento evapora, some. Não sobra nada. Isso fala de uma Torá elevada. E era a primeira que foi dada a Moisés, mas o povo invalidou a aliança, então Deus não deu essa aliança, não deu essa Torá para esse povo. Os escritos judaicos vão dizer que quando o Mashiach chegar, ele tem uma Torá elevada. Ele vai trazer essa Torá elevada. Que coisa maravilhosa isso. Então aqui nessa primeira vez, a gente vê a aliança do Monte Sinai sendo quebrada, despedaçada. Invalidaram a aliança. Mas depois Deus faz uma nova aliança. Por quê? Porque Deus traz uma outra tábua. Moisés confecciona uma outra tábua. Só que essa agora ele tem que lapidar a tábua. Que a primeira foi o próprio Deus que escreveu com o dedo. E foi as 10 palavras. Chamado de 10 palavras. Aseret Hadbruk. A segunda foi Moisés que teve que talhar. Então o que nós devemos entender? A primeira foi dada por Deus, veio do alto, escrita pelo dedo de Deus, e o povo rejeitou. A segunda, o homem teve que talhar em pedras, as 10 palavras. Então aqui entra a figura do Mashiach, que teve que talhar o seu corpo, para que a palavra de Deus fosse impregnada no coração do homem. Então a gente vê algo assim sobrenatural dentro destes textos. Isso que nós estamos na porção de Vairá, na segunda leitura. Olha que coisa maravilhosa. Só que a primeira, então ele vai, né? Ele deixa o seu espírito e no retorno está mostrando para nós que vai ter julgamento. Quem for de Deus separado ou não. Quando nós entendemos, Moisés subiu 3 vezes ao monte. Então a primeira, a segunda e a terceira. A terceira vez que Moisés sobe, ele retorna no dia de Yom Kippur, no dia do perdão. No dia do perdão. E ele dá o perdão. E Yeshua sobe novamente. Ele veio na primeira vinda, ele deu a sua palavra. Não foi isso que aconteceu? Ele deu a sua palavra, ele desceu do céu, ele desceu do monte e deu a sua palavra. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos quebrando essa palavra? Será que nós estamos destruindo essa palavra? O que nós estamos fazendo com o Espírito Santo nesse período? Mas depois de tudo isso, quem está se santificando, está se santificando. Quem está se separando, está se separando. O Espírito Santo está convencendo, não faça isso. Não faça isso. E aí Yeshua, depois disso, depois da sua morte, de pagar o preço, de resgatar isso, Yeshua sobe pela segunda vez no monte. Ou podemos dizer a terceira, porque depois ele subiu no monte para orar. Que é justamente 3 vezes que Yeshua sobe. A primeira é que ele vem do alto, do monte, e entrega a sua palavra. E entrega o seu Espírito. O Espírito de Deus, o Espírito Santo. E agora o Espírito Santo está convencendo do pecado, da justiça, do juízo, para que não sejam destruídos, para que andem na sua palavra. E depois da quebra desses mandamentos, o que Moisés faz? Ele sobe de novo no monte.
Eu estou pulando a segunda para falar a terceira. E ele volta com o quê? Com o perdão. E o que vai acontecer no retorno de Yeshua? Ele volta para entregar o perdão para aqueles que foram santificados e separados, conforme aqui o texto está dizendo para nós. Somente a tribo de Levi se separou desse pecado. Só a tribo de Levi. Como diz o versículo 28 de 32 de Êxodo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés e caíram o povo aquele dia, uns 3.000 homens. Você entendeu porque Deus escolheu a tribo de Levi para oficiar no tabernáculo? Porque ela se separou. Aí eu quero dizer para você, se você se separar do pecado, se você fugir do pecado, se você guardar a palavra do Eterno, você vai oficiar, você vai estar dentro do tabernáculo do Senhor, você vai estar fazendo parte da cidade que desce do céu, do tabernáculo de Deus que vai habitar a terra. E a escolha é sua. Eu tinha muito mais coisa para falar com você hoje, mas aprove o Senhor trazer essa mensagem ao seu coração nessa manhã. Eu ia falar sobre a aliança registrada aqui em Êxodo capítulo 6. Vou deixar você com água na boca, né? Eu ia falar sobre Êxodo 6, do versículo... Êxodo 6, versículo 4. Ontem eu falei sobre o versículo 3, eu ia falar sobre esta aliança que Deus fez com Abraão, mas o Senhor não quis que eu falasse sobre isso. O Senhor quis que eu falasse com você sobre esse momento. O Senhor trouxe a sua palavra, Ele veio do alto e trouxe a sua palavra. Ele subiu no monte das bem-aventuranças e deu a sua palavra. E aí deixou o seu espírito depois da ida dele. Eu vou subir, mas eu vou deixar aqui para convencer vocês. É a segunda. E a terceira, ele subiu de novo. Ele está oculto, está no seio do Pai, mas ele vai voltar trazendo perdão. Para quem? Para toda a humanidade? Não. Para quem foi convencido pelo Espírito Santo de Deus, para quem cujo Espírito Santo convenceu. Então é como se nós estivéssemos num arraial. Você é daqueles que estão ajudando a construir um bezerro de ouro? Ou você é aquele que não está concordando com isso e se santificando? Porque ele vai voltar e vai aplicar o juízo para aqueles que não são deles. Essa é a palavra que eu tenho para você essa manhã. Vamos orar? Yevareha Adonai veishmereha, Yair Adonai panaveleha viruneka, Issa Adonai panaveleha veasen leha shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno levante o rosto dele sobre ti e te dê a shalom. Shalom, shalom. Lehitraot. Até breve.